Bem-vinda mais uma vez à nossa programação, prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher. Tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Bom dia, Ricardo, Rita. Bom dia. Pessoal que está nos ouvindo. Começamos Bom dia especial. por Eu vou dizer que a prefeita está um pouco cansada hoje. A prefeita também é mãe, né, de dois adolescentes. Eles estão numa gincana. Tem gincana. E a gincana tem uma parte noturna e ela foi na minha casa, né? Então os adolescentes passaram a noite inteira na minha casa. Mas QG faz parte, né? A gente tem que se dividir. Mas o QG é lá. A gente vai ser lá o tempo todo. Tem que se dividir em várias funções, né? E também tem que ser mãe. E ainda certamente devem pedir ajuda da mãe, do pai ali em algumas tarefas. Bom, Gláucia, para a gente começar esse bate-papo aqui, a notícia, né, da semana e a saída, por mais que se especulava, assim, mas a saída, depois de quase 25 anos de Marcelo Calmo, teu companheiro aí de governo durante 8 anos, né? Ele prefeito, você como vice-prefeita, mas agora ele indo para a União Brasil, tendência que assuma aí nos próximos dias a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e também visando concorrer a deputado federal por esse partido. O que representou para o PP internamente, para a administração municipal, mesmo que ele não estivesse, né, com um cargo atual na administração? A gente já tinha informação, né? Ele sempre já ventilava na própria mídia a sua saída. Ele me comunicou a sua saída um pouco antes de emitir a nota, né? Veio conversar comigo. Mas é vida que segue, né? É natural que cada pessoa procure, então ele tenha essa pretensão de concorrer a deputado. Acredite que num outro partido ele consiga uma votação, precise de uma votação menor, né? Então a gente, claro, recebe com tristeza, gostaria que ele tivesse permanecido no partido, mas continua a amizade, né? E desejo total sucesso ao Marcelo nessa Portas nova. abertas para um possível retorno ali na frente? Porque ele falou que sentiu bastante essa saída, sim, né? Que ele sentiu deve bastante, muito ao PP. sim, ele sentiu bastante. Sim, as portas estão sempre abertas para o retorno, com certeza. São ciclos, né, Glaucia, São ciclos. Vão mudando aí, vão acontecendo. Seguindo, então, também a nossa pauta de toda sexta-feira, falando sobre as questões aqui do município de Lajeado. Tem perguntas já, mas a gente vai trazer na sequência. Mas entre os assuntos, um deles é a mudança na compensação de horas solicitadas pelo Sindicato dos Professores de Lajeado. Esse assunto foi debatido essa semana. Eu sempre tenho deixado bem claro que o nosso governo é um governo de diálogo, é de aproximação com o servidor. Então, vamos conversar com o sindicato, vamos entender qual é a proposta, né? A compensação legalmente pela própria CLT tu faz 1 hora, tu compensa 1 hora num outro dia, mas eles têm uma proposta de horas extras, então a gente tem que entender e verificar se é possível, né? Estaremos sempre abertos a construir a melhor solução para todos. Temos também pontes, inclusive uma nova vistoria acontecendo na manhã de hoje na ponte da ERS 130. Mudou o teu pensamento, Glaucio? Eu vou te dizer que eu já estou começando a olhar assim, porque a obra está andando muito rápido nos últimos dias. E semana passada teve a novidade da contratação de 2 guinchos, todas as 24 vigas instaladas, boa parte das lajes também já instaladas. E aí nós temos a previsão, a EGR continua mantendo para daqui 8 dias, dia 29 de março. Ficamos felizes que está sendo mantido. O que eu falei semana passada é que as obras estavam num avanço. A gente nota a presença, né, de uma equipe grande, estão trabalhando com um cronograma bem efetivo, mas como eu não tenho essa expertise técnica, não saberia dizer se ficaria pronto ou não. E estou torcendo para que realmente fique. E não saberia te avaliar, então agora o Guilherme até está participando dessa nova vistoria e última, né? Esperamos que seja a última vistoria. Será que na sexta que vem não terá também? A entrega seria no sábado, sábado dia 29, né? Da outra então semana. Torcemos para que consiga. Com certeza, se não for no dia 29, vai ser logo 1 dia, 2 depois, porque eu acho que está no ritmo bem bom, bem acelerado. E aí nós temos ainda sobre Lajeado e Arroio do Meio esse projeto, já falamos aqui em outros momentos para saber se tem alguma novidade em relação à ponte ao lado da ponte de ferro. Esse projeto que teve já a aprovação do governo federal de mais de 10 milhões, mas aí teve algumas adequações, falta um pouco dessa verba para a construção dessa ponte e não tem andado, prefeito. Até foi uma das primeiras obras que recebeu o valor, claro, inicialmente seria sobre os pilares da ponte de ferro, que permaneceram, mas como houve a reconstrução da ponte de ferro, ficou para uma ponte ao lado.
A prefeita Gláucia, não sei se já conversou também, sem falar com o Sidney Eckert sobre isso, prefeito de Arroio do Meio, se vocês buscam levar essa ponte lá para onde é a ponte do Exército, que vai ser retirada assim que for instalada a ponte da 130, ou querem manter ali ao lado da ponte de ferro, porque me parece que se tirarem desse ponto, perde-se essa verba. E eu falo de alguém que usa bastante esse trajeto, e é um local muito bom. A ponte do Exército tem que dar uma volta maior. Como é que está essa situação? Se a gente tem alguma perspectiva de início de obra, se vai sair, se não vai sair? Sim, ontem efetivamente a gente avançou nesse assunto. Eu fiz uma reunião com o prefeito Sidney e com o Maneco. Ele esteve no nosso gabinete e nós pedimos se havia possibilidade de fazer a troca do local, né? Que era tanta intenção minha e do prefeito de Arroio do Meio de trocar o local para a Ponte do Exército. E o Maneco falou de uma forma definitiva que não há como fazer a transferência de local, né? A verba é destinada para aquele ponto, ou seja, a verba era destinada para fazer na ponte, na ponte antiga, então, mas como construímos ela, então ela é uma ponte histórica, ela pode ser mantida ao lado, então, da ponte de ferro. Então, o projeto vai acontecer ao lado da ponte de ferro. Agora nós vamos trabalhar para, então, efetivamente acontecer ao lado da ponte de ferro. E quanto valor que precisa ainda, além do que já foi aportado? Isso eu também discuti com o Maneco, porque eu falei, no projeto original, né, que era 6, depois passou para 10, nós estávamos contando fazer exatamente onde é que é a ponte de ferro, e daí tu não precisa fazer cabeceiras, enfim. É óbvio que nós não vamos poder destruir a ponte de ferro por todo o que ela representa para nós na própria reconstrução. Então, vai ter um custo maior para o município, e o Maneco sinalizou que nós podemos pedir e temos, então, grande chance de conseguir esse valor adicional do governo federal. No lado de Lajeado, mais 3 milhões no mínimo, tá? Para fazer cabeceiras e conseguir adequar. Então, além dos 10, mais 3 milhões para o lado de Lajeado. Ainda temos que contar o lado de Arroio do Meio, que parece que ali é um pouco menor a quantidade de aterro. Então, poderíamos talvez estar falando em 1,5 milhão, 2, né? Então, o fato é que, além dos 10 milhões, nós precisamos mais 5 milhões para poder fazer essa obra. O governo federal poderia arcar com essa verba? Poderia arcar, foi o que o Maneco nos sinalizou ontem na reunião. O que também estamos discutindo é se realmente vamos manter o traçado que essa ponte desemboque na Alberto Pasqualini, ou se a gente conseguiria desembocar, e até pedi hoje, como o assunto aconteceu ontem, hoje para o nosso engenheiro ver outra possibilidade de via que ela poderia já deslocar mais próximo da RS 130. Porque nós vamos ter um grande problema, nós vamos continuar com esse movimento na Alberto Pasqualini se nós mantermos uma ponte agora de pista dupla nova lá, então... e com possibilidade até de veículos pesados, vai ter um gargalo, vai É. continuar o nosso gargalo. Então, já estou pedindo para verificar se tem outro traçado que a gente poderia levar mais próximo para conseguir depois, né, linkar com a RS 130. Tinha um projeto de alargamento da Avenida Senador Alberto Pasqualini, me lembro da época do Giancarlo Beriviani, ainda secretário de Planejamento, se não me engano, eram 5 metros ali, mas é uma área bem estreita ali, aquele trecho, não tem nem lugar para estacionar. Consolidada, né? Então a gente sabe que esse projeto existe ainda, prefeito? Eu não verifiquei, porque é um ponto consolidado, é difícil, isso é muito demorado, então abrir uma via, né, se tivesse uma possibilidade de tu ter uma via ali, então vou fazer esse estudo e depois eu trago para vocês as alternativas, né? Mas o fato é que nós vamos fazer a ponte lá, tá? O recurso disponível, então não temos possibilidade de trocar e não vamos abrir mão, né, de um recurso nesse valor. Previsão de algum prazo para início? Não consigo te dizer agora, porque ontem foi dado o start do engenheiro, mas na próxima, vamos combinar que na próxima sexta a gente já consegue botar um cronograma aqui para também acompanhar, mas não vou prometer data, porque não depende só de mim, tá, Ricardo? E aproveitando então, na ponte lá do Exército, porque eu sei que vocês não querem perder, tanto que vai ter asfaltamento, que vai ser feito pelo governo do estado, já está prometido isso, e aí a administração de Lajeado e a administração de Arroio do Meio tem trabalhado, qual seria o valor, de onde é que viria uma verba para construir uma ponte lá também? Olha, nós estamos colocando então agora para o estado, queremos eu e Sidney conversar com o estado, né, que tem essas obras de reconstrução em cidades que foram, né, danificadas a infraestrutura, então vamos fazer esse pedido para o estado de também ter essa ponte. Então, nós não vamos desistir de nenhuma delas, né? Conseguimos consolidar a outra na ponte de ferro e agora vamos buscar uma estrutura para substituir a ponte do Exército.
É importante que essas pontes aconteçam, né, Glaucia? Isso é o mais importante. Por falar em acontecer, né, teve no fim de semana o mutirão no bairro Mo 25 e já tem um outro previsto agora para este sábado. Exatamente. O mutirão, a gente marcou a data do sábado, mas ele começou durante a semana anterior e continuou posterior ao sábado. Porque o sábado é o ponto, mas não, daí a gente vai o meio ambiente, com o pessoal explicando sobre a dengue, castração, vai a saúde, também dando informações, também da dengue, o meio ambiente e a saúde juntos. Mas foi um movimento muito, muito interessante. Eu passei depois, fui lá no sábado, no dia passei na outra semana, e é visível a mudança que tu causa no bairro, né? Porque é roçada, é recolhimento de lixo, troca de lâmpada, paradas, enfim, recolhimento de móveis que são jogados. Então, dá um aspecto diferente, bonito no bairro, e agora a gente pede para a comunidade para fazer o seu papel, né, de preservar isso. É claro que esse mutirão ele volta, né? Ele vai ser contínuo, mas não nesse volume, nesse tamanho, para a gente conseguir fazer a manutenção. Porque, sim, o primeiro passo é importante tu fazer essa limpeza total, mas mais importante ainda, eu sempre digo, é manter, né? Manter limpo. Então, neste sábado, acontece o mutirão no Bairro das Nações. Né? Então, também faremos todo esse movimento no Bairro das Nações. E no outro sábado, que é dia 29, no dia da ponte. ponte. No dia da ponte, será no bairro Santo Antônio. E nesse sábado tem o Vivo Taquariantas Vivo também, né? Certamente a prefeitura também vai estar engajada nessa frente, né? Então, todos mutirões de limpeza. Então, convido a todos a participar. É muito bonito, né? A gente fazer a limpeza do Rio Taquari. Então, sábado, a partir das 7h30, lá na beira do rio, um movimento de preservação, né, do nosso bem tão importante que é o Rio Taquari. A gente tem outros assuntos aqui que quero trazer na pauta, mas como eu estou vendo que tem bastante gente comentando sobre a questão da ponte, eu vou aproveitar aqui e vamos começar a trazer a nossa audiência. Mário Sérgio Damasio, não, mas isso aqui é outra coisa, mas enfim. Para a prefeita, Benjamin, saída de Convento, sentido centro, grades de bueiro, sempre com problemas, são muito largas. Sim. Tem conhecimento, sim, prefeita? Tenho conhecimento, sim. Eu já até pedi um estudo de substituição disso, porque acaba estreitando a pista. Acho que ele está falando que são grades muito grandes, e o pessoal não passa naquela pista à direita do rolamento e acaba indo para a esquerda. Então, nós temos uma pista dupla e acabamos não ocupando. Então, já está para análise de a gente fazer a substituição desses bueiros por menores. O Beckman, ele diz o seguinte: se o governador insistir em colocar o pórtico de assalto na ponte da 130, vai deslocar todo o trânsito para a ponte de ferro. Isso é lógico e claro. Abraços do Beckman. De fato, né? Isso é um outro problema também. É uma preocupação, sim. Porque daí a gente vai ter, se configurado uma ponte nova lá, junto com a ponte de ferro, claro que fica um caminho mais tranquilo, sem pedágio, e ainda mais movimento. Como é que está essa discussão para tirar o pórtico entre Lajeado e Arroio do Meio? Esse ponto ainda não entrou em debate, né? Tivemos uma reunião semana passada com técnicos para falar especificamente de obras, mas em tarifas, onde vai estar localizado, por enquanto está demarcado que vai ser lá. E dia 24 é segunda-feira, é o prazo final para acabar a discussão sobre a concessão das rodovias. Tem alguma novidade sobre isso? Está mantido? Nós não recebemos o retorno, né, do que foi questionado, então estamos esperando se teremos o retorno, que foram várias, as cidades colocaram então as obras que queriam modificar, outras que queriam incluir, então estamos esperando esse retorno do Estado para ver como é que fica essa nova configuração. Só ainda sobre a ponte ali, será que essa ponte que queriam fazer na Pasqualini com o Arroio do Meio não ficaria muito baixa, e quando o Rio Forqueta enche, já iria trancar aqui próximo da escola? Acho que se for feita ali, terá que ser feito um aterro enorme no local, pois não só do lado de Lajeado, mas Arroio do Meio também, quando tem cheia, fica sem acesso. Thiago Viana, de Cruzeiro do Sul, que participa conosco. Tem previsão de um aterro grande, por isso os valores para de contemplar. Ela ficaria ficaria um patamar um pouco mais alto do que a ponte de ferro. Exatamente. Tem pedido, tem crítica, mas também tem elogio. A Roseli Lourenço gostaria de agradecer, ela mora perto do posto de saúde do Morro 25, está muito bonito agora, ficou bem limpo e sem o lixo. Que bom. Foi depois da... Agradecemos, né? Mas depois é o nosso trabalho. Do mutirão.
Uma pergunta para a prefeita. Meu pai perdeu a casa em setembro e foi contemplado entre os 10 primeiros. Ele acabou falecendo. Como fica a situação? Ele dá o nome dele aqui, mas não quer que a gente dê o nome no ar. Exatamente, é uma questão jurídica. Eu até não saberia responder, mas manda o contato que a gente investiga, né? Tá. Uma questão aí interessante, como é que fica essa... A ouvinte disse que abriu uma loja na semana passada no centro de Lajeado e na mesma semana encontrou dentro da loja um escorpião amarelo, filhote. Chamou os bombeiros, né? Fizeram todos os procedimentos necessários, porque é venenoso e tudo mais. E faz uns 10 minutos que ela viu mais um subido pelo ralo da pia do banheiro. Ela acha interessante avisar e alertar a população de Lajeado e, claro, também os órgãos, né? Não vou. Escorpião. Foi No centro de no Lajeado. centro. Não vou. Pediu o Vamos endereço. já. Se ela puder passar um endereço aqui, mas Sim, eu vou é importante, pedir tem que também. notificar. Ouvinte Ricardo Luiz Becker, natural de Lajeado. Você sabe me dizer se vão limpar o rio Taquari aqui de Mussum? Então, acho que ele está residindo em Mussum hoje. A pergunta muito importante que eu teria para fazer para a prefeita: tem como esvaziar totalmente o rio Taquari de ponta a ponta para parar com todas as enchentes? A prefeita sabe tirar a minha dúvida, porque se o rio Taquari não for esvaziado, ainda vai dar muitas mortes todos os anos. Isso me preocupa. Enquanto os rios nunca forem esvaziados, os problemas serão cada vez piores. É o que diz aqui o Ricardo Luiz Becker. Eu não entendi muito como é que é esvaziar Seria possível esvaziar o rio Taquari de ponta a ponta? Acho que Não, acho que questão não. de dragagem, de desassoreamento e outras Até questões. porque a dragagem tu não esvazia, tu acaba aumentando o volume, tu cava, né? E acaba o rio ficando mais fundo. Então, Para dar mais vazão para a água. A ideia sempre é fazer a dragagem, mas que a gente já viu muitos técnicos falando que aqui, né, para a enchente do vale, ela não seria uma solução. Né? Nem a dragagem, nem diques, né? Não temos como fazer diques de contenção na cidade de Lajeado, porque os diques aguentam uma enchente de máximo 5 metros, o nosso rio sobe 20 metros, né? Além do leito, então também não é adequado. Então é sempre importante isso, a gente ouvir o que é efetivo, né, na solução das cheias. Né? E, por enquanto, o mais efetivo é a prevenção. Porque em alguns pontos, pode tornar mais perigoso ainda do que já é, né? Não sei se seria bem para a prefeita essa aqui. Diz que falta utilidade pública. Você sabe informar por que todos os dias falta água no bairro Santo André, se nem ao menos recebemos uma mensagem avisando? Não sei se seria mais Corsã, se seria com a prefeitura. Por favor, nos ajudem. A Ana Noronha, não tinha essa informação do Santo André, mas vou checar. E só falando em água, eu vou aproveitar e falar de iluminação, que nós vamos ter uma mudança significativa. Nós estamos com 3 equipes fazendo a troca das lâmpadas e uma equipe à noite. E agora, a partir de segunda-feira, nós vamos contar com um apoio. Nós firmamos um convênio com a Sertel. Né? Então, a concessionária vai fazer as trocas das lâmpadas dela. Né? Nós temos cerca de 16 mil pontos em Lajeado e a Sertel detém 9 mil. Então, eu acredito que também dará uma grande mudança na iluminação, né? De ser mais ágil quando queima uma lâmpada. Só para o pessoal entender que a concessionária não troca a lâmpada. Quem troca a lâmpada é a prefeitura. Mas agora, não seria de responsabilidade dela, então, mas agora será. Estamos fazendo um convênio, né, que vai nos auxiliar para a gente conseguir realmente chegar próximo de zero. E com a RGE, tem algo nesse sentido também? A RGE ela não consegue porque ela não tem uma empresa vinculada que faz esse serviço. Né? Ela tem uma terceirizada, ela própria não faz esse serviço. A gente também procurou a RGE, mas com ela não vai ser possível fazer este convênio. O ouvinte se identificou para a gente, mas não quer que falemos no ar. Ele pergunta para a prefeita, pede, né, que coloquem mais pessoas na secretaria responsável pela roçada dos terrenos baldios. Demanda é tanta que não dão conta. As pessoas têm terrenos e não roçam, e quem sofrem são os vizinhos desses terrenos. O privado teria que fazer a sua parte, isso que eu digo, né? A comunidade tem que fazer a sua parte. O que a gente faz é notifica, né? Tem que nos encaminha o endereço, a gente notifica, e se por acaso o proprietário não faz, então daí a prefeitura faz esse serviço e cobra posteriormente. Mas é importante que o proprietário assuma a sua responsabilidade e faça isso, né? Porque para o poder público é muito mais difícil ele fazer esse controle, além de todas as áreas públicas que tem, né? Tem que cuidar do privado. Mas então ele faz comunica o endereço que a gente notifica o proprietário. A Rosa, do Jardim do Cedro, se possível,
peça para a nossa prefeita Gláucia por que não aparecem mais nomes na compra assistida pela Caixa da nossa Lajeado. Não sei se tem falado com o governo federal, também é do governo federal o programa, mas se tem alguma participação, se a prefeitura tem algo para fazer nesse sentido. Não, a compra assistida, então, é um projeto do governo federal e, na verdade, não aparece tanto porque eu acho que a cidade de Lajeado não tem imóveis neste valor para ofertar. Porque o que é a compra assistida? Né? A pessoa que foi atingida, que está na relação, ela tem que encontrar um imóvel até R$200 mil e daí a Caixa faz a compra deste imóvel e ela recebe. Então, nós temos um déficit de imóveis neste valor na cidade de Lajeado. Né? É um morador que precisa procurar. Só para complementar, um ouvinte que falou sobre o escorpião amarelo, mandou foto, inclusive, e mandou endereço. Então, a gente encaminha aqui para a assessoria. Eu acho que essa aqui não foi ainda pro ar, Rita, me ajuda aqui. O ouvinte lá peço para a prefeita dar uma olhada na rua Maurício Cardoso, com muito buraco, principalmente nas laterais. Tem lugares que não tem como estacionar na valeta. Na semana passada, acho que foi retirada uma pessoa idosa, desceu do carro e virou o pé e saiu daqui para a UPA. Já liguei várias vezes para a Secretaria de Obras e nada. Recado aqui do Luiz Cardoso também, que manda aqui no nosso WhatsApp. Prefeita, permutas. Tinha uma possibilidade da permuta ali de um imóvel perto da Praça do Chafariz. E até deu uma repercussão sobre isso, sobre aquele ponto. Esse projeto não existe mais, é isso? Foi retirada essa ideia? Foi na época do governo do Marcelo de adquirir aquele prédio. É um prédio até hoje pintado de vermelho, se eu não me engano, mas no final teve algum problema de documentação, não andou, então acabamos desistindo dessa permuta. Ele nunca chegou a entrar para o patrimônio do município, né? Foi uma tentativa de adquirir aquele imóvel ali em volta, mas não deu certo. Eu recebi uma informação agora, aqui o vice-prefeito está acompanhando as vistorias lá, como tu falaste, né, Ricardo? Vai manter o dia 19. 29, olha, eu já estou no 19 aqui, já quero antecipar, já passou dia 29. E também a CCR, olha, vou te dizer, é tanta concessão aqui, a EGR confirmou a previsão de melhorias na RS 130. Nós temos ali bastante dificuldade, né, de Lajeado a Cruzeiro, ali na passagem do bairro Jardim do Cedro, então muito buraco, muita reclamação, acho que já foi uma reclamação aqui na própria rádio, então eles vão fazer essas melhorias. É a promessa deles ouvida agora, então. Mensagem aqui pessoal do Dyer, né? Sim, a mensagem deles é Eti Maria de Freitas, parabéns para a prefeita pela última fala sobre o Rio Taquari, sobre o que não pode ser feito no leito. Precisamos investir na recuperação e proteção das margens. Elisete, né? Professora, bióloga lá da Univates, né? Nossa debatedora aqui no Contraponto também acompanhando Obrigada. A entrevista. É isso, a gente tem que estar com os técnicos, né? O que eles nos dizem é o que tem que ser feito. Falando em falta de água, bom lembrar que no Centenário também temos falta de água todos os dias. Em Caixa Alta, coloca aqui a Marina. Nunca nos dão uma solução. Área do Dyer, prefeita, também. O Dyer já está lá, no seu novo espaço, né, as margens da 130, mas e a área do centro ali de Lajeado? Era para ser aumentada ali a travessa, né? Travessa Schmidt. Travessa né? Schmidt. E como é que está essa questão? Já decidiram o que fazer com o imóvel? Sei que o prefeito anterior falava em negociar essa área, né? Foi um assunto que ainda não nos debruçamos nele, né? É tanto assunto que veio nesse início do ano, essas concessões, enfim, o lixo que a gente já falou, e vários contratos, contratos grandes que a gente já, então, conseguiu avançar. E o Dyer é um próximo ponto. Eu tenho, pessoalmente, mas vou conversar, quero ouvir outros atores, né? Pessoalmente, eu acho que esse espaço tão nobre da cidade não pode ser destinado apenas para o privado. Eu acho que ali nós poderíamos, acredito que um uso misto daquele espaço público e privado seria o mais adequado. Mas quero ouvir, né, o que a comunidade entende, pensa. O fato é que a rua tem que ser aberta, né? A rua foi colocada na própria lei
para fazer esse espaçamento da travessa. Isso eu também já encaminhei um pedido para o engenheiro para ver como fica lá na ponta, porque lá na ponta tem outros imóveis que não são nossos. Bem no início da Travessa Schmidt, quando sai da João Abbott, então tem que ver como é que vai ficar esse alargamento, se ele vai ficar só uma parte ou de toda a rua. E, efetivamente, outra informação é que, por enquanto, nós temos, sim, a propriedade do Dyer, mas nós não temos autorização para venda, né? Na lei foi feita só a permuta, mas o município não está autorizado a fazer venda. Então, teria que ser encaminhado um novo projeto e pedindo autorização, se esse for efetivamente o que pretendemos fazer, mas eu acho que merece, pelo espaço tão nobre, merece uma discussão, né, de como vamos ocupar. Nós estamos esse avançando lugar no tempo, aí, mas tem assuntos que são sempre importantes para saber se tem alguma novidade. PPP de iluminação pública, Corsã, contrato, e o lixo, também está vencendo em abril agora, né? O lixo, como eu já comentei, vamos contratar o estudo para ter uma... Mas ainda não foi contratado. Talvez até já foi assinado. Nessa semana eu não recebi o retorno, mas já Porque era para assinar. Ele não vai ficar pronto antes de terminar o contrato com a atual empresa, não vai ficar né? pronto. O que já saiu, não sei se saiu hoje, sexta ou vai sair amanhã, a contratação emergencial. Nós vamos abrir, então, para os interessados se inscreverem, né? Então, quem quer assumir o lixo de forma emergencial até que fique pronto esse estudo e a gente possa, então, licitar um termo de referência que atenda à necessidade do município. O que eu poderia fazer agora, né, Ricardo? Eu poderia pegar o mesmo termo de referência de 10 anos atrás e licitar, só que a gente sabe que ele não dá conta. A gente aumentou muito o tamanho, a quantidade de lixo na cidade, e se eu licitar a mesma coisa, eu vou ter os mesmos problemas. Por isso que está sendo contratado um estudo técnico para ele me avaliar o que eu preciso para resolver o problema do lixo. Tá? Só que esse estudo demora 1 ou 2 meses e eu não tenho tempo hábil. Então, está sendo lançado esse contrato emergencial, as empresas interessadas, então, participem, quanto mais participantes, melhor, né? Isso que é para isso que se faz esse contrato de licitações, é para ter todos os interessados, quem oferece a melhor proposta. Então, quanto tempo é o contrato emergencial? 6 meses. 6 meses. 6 E a meses. própria empresa que está pode permanecer? Não. Ela não? Ela não. Então, vai vir uma nova empresa. A partir de? A partir de 10 de abril. 10 de abril. 10 de abril. Tá Tu certo. tinha feito outras perguntas, Corsã, não sei se tem tempo. A Corsã não evoluiu ainda. E a questão da PPP da iluminação pública? Essa estamos contratando o BRDE para fazer nos ajudar a também formatar a PPP, porque ela não andou, porque nós barramos no Tribunal de Contas, era uma licitação muito grande, então nós temos que ajustar. Ver como é importante o estudo, eu falo disso, nós precisamos, né, de um estudo técnico para fazer esse termo de referência, o que tu quer licitar, né? Então, vão nos auxiliar a fazer essa nova estrutura para andar, né? Efetivamente, a gente quer que essa PPP saia do papel e a gente consiga aí uma iluminação mais efetiva para a cidade de Lajeado. Tá certo, prefeita. 11h05, prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher. Agradecendo aqui a presença da prefeita, um ótimo final de semana. Obrigada. Descansa um pouquinho se puder, né? Desculpa aí que hoje estava meio, né? Não, mas não, às vezes a gente perde uma noite de sono, a gente fica um pouco As devagar. perguntas Tá que ótimo. não conseguimos encaminhar para a Gláucia, a gente encaminha para a assessoria e para depois dar também uma resposta aí para os nossos ouvintes. Informação que a Gabriela também manda lá das margens da 130. Quem está aqui hoje é o Juvir Costela. O secretário de Logística e Transporte veio de novo ver a ponte também. É outro que está garantindo o prazo de 29 de março, ou seja, sábado da próxima semana. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui dentro do Troca de Ideias.